Olá, seja bem-vindo ao canal Legado Católico. No vídeo sobre o milagre eucarístico de Bolsena, que deu o incentivo fundamental para a criação da festa de Corpus Christi, comentamos sobre a freira e mística Santa Juliana de Montcornillon. Ela foi o instrumento que Deus usou por muitos anos para comunicar seu desejo de que fosse instituída uma celebração para honrar o Santíssimo Sacramento. Como vocês pediram para que fizéssemos um vídeo contando essa história, aqui estamos. Santa Juliana de Cornillon, também conhecida como Santa Juliana de Liege, nasceu entre 1191 e 1192 nos arredores de Liege, na Bélgica. É importante ressaltar esta localidade, porque naquela época a Diocese de Liege era, por assim dizer, um verdadeiro cenáculo eucarístico. Antes de Juliana, teólogos insignes explicaram ali o valor supremo do sacramento da Eucaristia. Ainda em Liege, havia grupos femininos generosamente dedicados ao culto eucarístico e à comunhão fervorosa. Orientadas por sacerdotes exemplares, elas viviam juntas, dedicando-se à oração e às obras de caridade. Tendo ficado órfã com 5 anos de idade, Juliana, com a sua irmã Inês, foram confiadas aos cuidados das monjas agostinianas do convento leprosário de Montcornillon. Foi educada principalmente por uma religiosa chamada Sapiência, que acompanhou também o seu amadurecimento espiritual, até quando a própria Juliana recebeu o hábito religioso, tornando-se também ela uma monja agostiniana. Isso aconteceu em 1207, com apenas 14 anos de idade. A partir daí, nunca poupou esforços para corresponder perfeitamente às obrigações que a vida religiosa lhe apresentava. Era assídua na oração e sempre pronta a obedecer à ordem de suas superioras. Adquiriu uma cultura notável, a tal ponto que lia as obras dos padres da Igreja em língua latina, em particular Santo Agostinho e São Bernardo. Conta-se, inclusive, que chegou a memorizar 20 sermões completos de São Bernardo, na intenção de meditá-los profundamente e crescer no amor a Deus. Além de ter uma inteligência perspicaz, Juliana demonstrava desde o início uma propensão especial para a contemplação. Era dotada de um profundo sentido da presença de Cristo, que experimentava, vivendo de modo particular o santo sacrifício da missa e a adoração ao Senhor na Eucaristia. Sua superiora, notando seu espírito de contínua oração, garantiu-lhe o direito de se dedicar mais à vida de oração, sendo vista continuamente em êxtases por suas irmãs enquanto rezava. Juliana frequentemente meditava sobre estas palavras de Jesus: "Eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim do mundo." Com a idade de 16 anos, teve uma primeira visão que depois se repetiu várias vezes nas suas adorações eucarísticas. A visão apresentava a lua no seu mais completo esplendor. Esta lua, porém, tinha uma mancha escura, como que uma incisão, que lhe tirava parcialmente o brilho e a beleza. O Senhor levou-a a compreender o significado daquilo que lhe tinha aparecido. A lua simbolizava a vida da Igreja na terra. A mancha opaca representava, ao contrário, a ausência de uma festa litúrgica, para cuja instituição se pedia a Juliana que trabalhasse de maneira eficaz. Ou seja, uma festa em que os fiéis pudessem adorar a Eucaristia para aumentar a fé, prosperar na prática das virtudes e reparar as ofensas ao Santíssimo Sacramento. Durante cerca de 20 anos, Juliana, que agora era priora do convento, conservou no segredo esta revelação, que tinha enchido de alegria o seu coração. Nesse período, confiou-se com outras 2 fervorosas adoradoras da Eucaristia, a beata Eva, que levava uma vida eremítica, e Isabel, que tinha se unido a ela no mosteiro de Montcornillon. As 3 mulheres estabeleceram uma espécie de aliança espiritual, com o propósito de glorificar o Santíssimo Sacramento. Quiseram envolver também um sacerdote muito estimado, João de Lausanne, cônego na igreja de São Martinho, em Liege, pedindo-lhe que interpelasse teólogos e eclesiásticos sobre aquilo que elas estimavam. As respostas foram positivas e encorajadoras. O que aconteceu com Juliana de Cornillon repete-se frequentemente na vida dos santos,
Para ter uma confirmação de que uma inspiração vem de Deus, é preciso imergir-se sempre na oração, saber esperar com paciência, procurar a amizade e o confronto com outras almas boas, e submeter tudo ao juízo dos pastores da igreja. Foi precisamente o bispo de Liege, Dom Roberto de Tourret, que após hesitações iniciais aceitou a proposta de Juliana e das suas companheiras e instituiu pela primeira vez a solenidade do Corpus Christi na sua diocese. Mais tarde, também outros bispos o imitaram, estabelecendo a mesma festa nos territórios confiados aos seus cuidados pastorais. Todavia, aos santos, o Senhor pede com frequência que superem as provas, para que a sua fé seja incrementada. Aconteceu também com Juliana, que teve de sofrer a dura oposição de alguns membros do clero e do próprio superior de quem dependia o seu mosteiro. Então, voluntariamente, Juliana deixou o convento de Montcornillon com algumas companheiras e durante 10 anos, de 1248 a 1258, foi hóspede de vários mosteiros de religiosas cistercienses. Edificava todos com a sua humildade. Nunca tinha palavras de crítica ou de repreensão para os seus adversários, mas continuava a difundir com zelo o culto eucarístico. Faleceu em 5 de abril de 1258, aos 65 anos na Bélgica. Na cela onde jazia, foi exposto o Santíssimo Sacramento e, segundo as palavras do seu biógrafo, Juliana faleceu contemplando com um último ímpeto de amor Jesus Eucaristia, por ela sempre amado, honrado e adorado. Pela boa causa da festa do Corpus Christi, foi conquistado também Tiago Pantaleão de Troyes, que conhecera a santa durante o seu ministério de arquidiácono em Liege. Foi precisamente ele que, tendo se tornado papa, com o nome de Urbano IV, em 1264, instituiu a solenidade do Corpus Christi como festa de preceito para a Igreja Universal, na quinta-feira sucessiva ao Pentecostes. Na bula de instituição, intitulada Transiturus de Hoc Mundo, o Papa Urbano evoca com discrição também as experiências místicas de Juliana, valorizando a sua autenticidade, e escreve: embora a Eucaristia seja celebrada solenemente todos os dias, na nossa opinião é justo que pelo menos uma vez por ano se lhe reserve mais honra e solene memória. Com efeito, as outras coisas que comemoramos, nós compreendemos com o espírito e com a mente, mas não por isso alcançamos a sua presença real. Ao contrário, nesta comemoração sacramental de Cristo, ainda que seja de outra forma, Jesus Cristo está presente no meio de nós, na sua própria substância. De fato, quando estava prestes a subir ao céu, ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias até ao fim do mundo. O próprio pontífice quis dar o exemplo, celebrando a solenidade do Corpus Christi em Orvieto, cidade onde então residia. Precisamente por uma ordem sua, na catedral dessa cidade conservava-se, e ainda hoje se conserva, o célebre corporal com os vestígios do milagre eucarístico ocorrido no ano precedente, 1263, em Bolsena. Para quem ainda não assistiu o nosso vídeo contando sobre esse milagre, vou deixar um card aqui na parte de cima da tela para que você possa clicar e assistir. Urbano IV, à época, pediu a um dos maiores teólogos da história, Santo Tomás de Aquino, que compusesse os textos do ofício litúrgico desta grande festividade. Eles, ainda hoje em vigor na Igreja, são obras-primas em que se fundem teologia e poesia. São textos que fazem vibrar as cordas do coração para expressar louvor e gratidão ao Santíssimo Sacramento, enquanto a inteligência, insinuando-se com admiração no mistério, reconhece na Eucaristia a presença viva e verdadeira de Jesus, do seu sacrifício de amor que nos reconcilia com o Pai e nos confere a salvação. Embora depois da morte de Urbano IV a celebração da festa do Corpus Christi tenha sido limitada a algumas regiões da França, da Alemanha, da Hungria e da Itália, foi ainda um pontífice, João XXII, que em 1317 a restabeleceu para toda a Igreja. Dessa época em diante, a festa conheceu um desenvolvimento maravilhoso e ainda hoje é muito sentida pelo povo cristão.
Quanto à Santa Juliana, ela foi canonizada em 12 de março de 1599, em Roma, pelo Papa Clemente VIII. E se você deseja aumentar o seu amor a Jesus Eucarístico e a Nossa Senhora, recomendamos que adquira o belo livrinho escrito por Santo Afonso de Ligório em 1745, intitulado Visitas a Jesus Sacramentado e a Nossa Senhora. Se você comprar pelo link que está na descrição aqui do vídeo, nós ganhamos uma comissão e você ainda ajuda o canal, sem ter que pagar nada a mais por isso. Muito obrigado pela atenção e que Deus sempre te acompanhe.